Vocês podem ver aqui na tela, em comparação com os pesquisadores lá embaixo, é bem grande. O espelho principal, chamado de M1, é 4 vezes maior que o de qualquer telescópio óptico no mundo. Com 42 metros de diâmetro, é quase a metade de um campo de futebol. Metade de um campo de futebol. Isso. Até no Texas diríamos que é um espelho bem grande. É grande. Mas como é que produzem um espelho tão grande assim? É aí que começa a complicação. Espelhos deste porte não podem ser fabricados. Então são compostos por muitos segmentos individuais de espelhos que são montados nesta estrutura enorme. No M1 há 984 segmentos de espelhos. Cada segmento tem 1,5 metro de diâmetro e pesa quase 150 quilos. E todos os segmentos devem ser alinhados com perfeição, aproximadamente 10 nanômetros. Aqui está uma aplicação do LabVIEW, que demonstra como o espelho funciona. Aqui mostramos 2 segmentos do espelho. Cada segmento do espelho é um hexágono. Na borda de cada segmento há um sensor de borda. Estes sensores de borda podem detectar a posição do espelho em relação ao seu vizinho. Sob cada espelho há atuadores que podem ser usados para controlar a posição do espelho de forma bem precisa. Imaginem que o vento está soprando e batendo na estrutura do espelho. E isto é na Terra, que se move um pouco. Estou exagerando, é claro, mas podem ver que os espelhos não estão mais alinhados. O que o algoritmo de controle deve fazer é medir os sensores de borda e deixar os espelhos alinhados. O que acontece é algo assim. Vocês podem entender. Não importa o quanto a estrutura se mova, os espelhos ficam alinhados pelo controle que opera os atuadores. Esta é a imagem de um espelho com 7 segmentos. Basicamente, você precisa controlar todos esses espelhos para que se tornem um único espelho. Exato. Quantos segmentos você disse que há? Mike, no M1 são 984 segmentos. Nossa! Façamos as contas. Se eu arredondar para 1000, você tem 6 sensores e 3 atuadores em cada segmento. Certo. Seriam 6.000 sensores e 3.000 atuadores para controlar esse espelho. Exatamente. Temos que calcular o ajuste para cada um dos 3.000 atuadores relacionado com cada um dos 6.000 sensores de borda. Então, o cálculo será uma matriz de 6.000 por 3.000 elementos multiplicado por um vetor de 6.000 elementos. E temos que fazer isso entre 500 a 1.000 vezes por segundo. Para cada milissegundo, você precisa fazer todos esses cálculos. Exato. Você conseguiu mostrar à plateia por que é um grande problema de controle. Certo. E como acabamos trabalhando com a ESO nesse problema? A ESO já está trabalhando com a National Instruments na aquisição e sincronização de dados para um sistema que é tão grande. Com o tempo, passamos a trabalhar nesse problema. Aqui está um VI que nós fizemos com a ajuda da ESO. Aí está. Com este VI, estamos calculando o layout do espelho, projetando a matriz de controle e simulando o loop de controle. No coração desse loop de controle, há esta enorme função que multiplica o vetor e a matriz. É ela que faz o trabalho todo. Exatamente. A computação está nesta operação de matriz. Exato. Mostramos que podemos fazer o controle com LabVIEW. E podemos usar os gráficos para ilustrar a operação do telescópio e analisar o desempenho. Mas esta implantação específica não é rápida o bastante. Você mostra a ideia, mas não é rápido o bastante. Exato. Como você a deixou mais rápido, hein? Com a tecnologia de multiprocessadores. Para usar multiprocessadores, começamos a investigar diferentes algoritmos, diferentes diagramas de blocos. E com este método, explorando quantos processadores seriam necessários, conseguimos chegar a 15 milissegundos. Estamos chegando perto. Um computador com 8 processadores pode fazer a computação em 15 milissegundos. Sente que estamos bem perto e conseguiremos resolver a questão, certo? Certo, é isso. Certo. Mas há algo que esqueci de mencionar. Tudo isso deve ser feito em tempo real. Tempo real? Exato, mas como o LabVIEW Real-Time opera em processadores multicore, vamos atender essa exigência também. Você fez o projeto, provou a viabilidade, está operando em tempo real. Me diga, Serna, a que distância estamos de controlar o telescópio?
Muito perto. O que temos aqui no palco são 2 unidades Dell. São para trabalho pesado e de precisão, modelo T7400, cada um com 8 processadores. E são conectados para que os dados passem de forma determinista pela rede Gigabit. E estão em rede padrão com o meu notebook, que serve como host. E esta é a unidade do espelho, onde construímos o sistema do espelho. Esta será a unidade que simula o espelho. E esta será a unidade de controle. Operando o algoritmo de controle, ela faz a maior parte. A unidade do espelho recebe os sinais dos 3.000 atuadores, emula o espelho, opera um algoritmo do espelho para simular, que é o M1. Podemos acrescentar o vento ou algo assim para testar. E aí nós geramos os sinais dos 6.000 sensores e os dados são recebidos na unidade de controle. A unidade pega os 6.000 elementos, opera um algoritmo de controle para alinhar os espelhos e calcula os sinais dos 3.000 atuadores, tudo como operação em malha fechada. Vejamos. Então, este computador é o controlador. Exato. Aquele computador está simulando o espelho do telescópio. Isso mesmo. Tudo criado em LabVIEW e operando em tempo real. Estamos demonstrando... Você está simulando o controle total do telescópio com o LabVIEW. Basicamente é isso. Pode mostrar agora? Vamos ver. Se o vento atinge o espelho, você vê o controle recuperando o alinhamento. E parece que você faz o cálculo de controle em 2 milissegundos. Estamos utilizando tecnologia disponível atualmente. Você está operando o algoritmo de controle agora na janela de 2 milissegundos que eles pedem para Exatamente. controlar o telescópio. Está feito. Eles devem estar muito felizes, hein? Mas não resolvemos todo o problema de controle ainda. Eu disse que o M1 é o espelho principal. Vejam como é um conjunto completo de espelhos. É um sistema de 5 espelhos. O M1 é o espelho enorme que recebe os raios originais de luz, que são refletidos para o M2 e para o M3. E o quarto, chamado M4, é um espelho adaptável. Eles querem usar esse espelho adaptável para compensar aberrações ópticas que são comuns na atmosfera, como, por exemplo, cintilação. Vou mostrar um VI. Mais uma vez, usamos atuadores para controlar o espelho, mas no M4 são espelhos de 2 milímetros de espessura, espalhados numa área de 2 metros de diâmetro sobre 8.000 atuadores. Os dados de distorção atmosférica chegam como uma imagem, mapeados como um vetor de 14.000 elementos. O que precisamos fazer, como no caso do M1, onde controlamos o formato em si do espelho, no M4 adaptamos o formato do espelho com base nos dados de sensores. Mais uma vez, é algo muito difícil. Temos que pegar os dados de sensores destes 14.000 elementos e calcular novamente na janela de 2 milissegundos, e controlando a ação de 8.000 atuadores. É uma multiplicação de uma matriz de 8.000 por 14.000 por um vetor. Na verdade, o que nós fizemos foi aumentar um pouco a matriz para 9.000 por 15.000. Este é um problema 15 vezes maior que no M1, o espelho maior. Precisamos de 15 computadores e cada um deve ter vários processadores. São 15 vezes mais processamento que na primeira aplicação. Exato. E vai fazer isso com LabVIEW. Estamos tentando agora. Os nossos grandes amigos da Dell nos convidaram a visitar sua área de pesquisa e estamos fazendo testes com seu sistema Dell M1000. Aqui vemos um sistema com 16 placas. 16 placas. Quantos processadores em cada placa? Cada placa tem 8 processadores. Então você vai programar uma unidade de 128 processadores com Exato. LabVIEW. E distribuindo E poderá controle. controlar aquele espelho. Isso mesmo. É uma aplicação impressionante de multiprocessamento É com incrível. LabVIEW. Boa sorte, esperamos vê-lo aqui no ano que Obrigado. vem. Obrigado.